A chuva caiu intensa na noite de 25 de novembro. Choveu mais na abastada zona do Estoril, mas onde o dilúvio se abateu verdadeiramente foi nas zonas mais degradadas da Ribeira de Odivelas e nas margens do Trancão. A lama e a noite esconderam milhares de mortos. Nunca se soube ao certo quantos. Dizia-se que tinham sido contabilizadas 500 pessoas mortas e que depois deixou de se contabilizar. Aquilo era uma favela, assim, um bairro de lata, não? Num pequeno, o lugar em que eu estive, num buraco. Tinha prédios mais acima. De manhã, acho que se tinha apresentado o dono dos barracos para cobrar o aluguel. As pessoas não lhe pagaram, não chegou a haver confronto, porque a Guarda Republicana, tal como durante o período em que nós lá estivemos, ela não quis ir para a lama para não sujar as botas. No terreno apenas atuaram os bombeiros e os estudantes. O governo de Salazar dedicava toda a atenção à guerra colonial e foi incapaz de reagir à tragédia que vitimava os mais pobres dos cidadãos. Daquilo que me lembro é as associações de estudantes, algumas das quais proibidas, a atravessarem Lisboa em caminhonetes emprestadas, com letreiros a dizer Associações de Estudantes de Lisboa, e os polícias sinaleiros a fazerem sinal a parar o trânsito para nós passarmos, ou seja, aquele grupo de ilegais, de terríveis subversivos que eram os estudantes, serem de repente reconhecidos como aqueles que estavam a fazer um grande trabalho. E apareceram depois, a certa altura, as senhoras da Cruz Vermelha, distribuíram um pão e uma lata de sardinhas a famílias de 5 pessoas que tinham ficado sem nada. A grande preocupação do regime era esconder a dimensão da tragédia. A censura impedia que as imagens dos mortos passassem na televisão e alterava o número das vítimas noticiados pelos jornais. Os jornais censuraram quase tudo. São os recortes mais extraordinários de jornais dessa época, porque não apenas são os cortes, como é a mudança dos números. O jornalista escreve X mortos e a censura corta e põe muito menos. Disseram-me que ao final do dia tinha havido uma nota oficiosa lida na televisão, penso que na rádio também, alertando a população para o facto dos comunistas estarem a aproveitar da situação para fazer demagogia, ajudando as pessoas. Não vias, de facto, um socorro às populações que lhes arranjasse sítios onde elas ficassem, onde pudessem dormir, onde ficassem alojadas, que lhes distribuíssem medicamentos, que distribuíssem comida, que distribuíssem cobertores. Quase tudo isso veio da iniciativa de pessoas, como digo, como estudantes católicos, como as associações de estudantes, etc., que fizeram isso. O resto era a ineficácia total, e ainda aconteceu por vezes que a Guarda Nacional Republicana, em vez de se preocupar com as pessoas que estavam naquele estado ao lado, se preocupou em prender os estudantes porque eram agitadores. As cheias de 1967 tiveram uma importância fundamental na politização dos jovens estudantes. Portanto, eu faria assim um arco direto, desde as inundações de novembro de 67 até a ação dos delegados do MFA em 74. Porque foi do movimento estudantil que surgiram os partidos de extrema-esquerda e os oficiais milicianos, que mais tarde foram os capitães de Abril.